Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus. Vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, onde nos sentimos congregados em nome de Deus, em nome de Jesus, amparados pelos braços amorosos de Frei Fabiano, recebendo as intuições e o auxílio desses abnegados trabalhadores do bem que lá se encontram. E vamos todos juntos louvando a Deus, nosso Pai, e agradecendo a Jesus, o nosso Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar hoje o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a gente vai ler aqui sobre a parábola da festa de núpcias. E respondendo, Jesus lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho, e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com esse recado: Dizei aos convidados: Eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído, seus servos pelas ruas congregaram todos os que acharam, bons e maus. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, é uma parábola de Jesus, né, resumidamente, contando a história de um rei que estava ali preparando uma festa, né, de bodas, uma festa de casamento ali para do seu filho, e mandou ali convidar algumas pessoas que recusaram o convite. Aí mandou outros novamente, né, convidar outras pessoas. E aí esses não só recusaram, como mataram e ultrajaram aqueles que foram ali convidar, né? Mas estava tudo pronto ali para aquela grande festa. Então o rei, percebendo que a festa de casamento estava tudo pronto, para que não houvesse aquele desperdício, digamos assim, ele manda outros servos seus, né? E fala assim: olha, agora vocês vão e convide qualquer pessoa que vocês encontrarem, chame todo mundo, né? Primeiro chamou aqueles, eles não quiseram, mandou chamar aqueles, também não quiseram, recusaram. Então convide qualquer um que encontrar, bons e maus, né? E assim foi feito. Só que aí quando chega na festa, para entrar na festa, precisa, né, como a gente até
Nos dias de hoje, a gente, para entrar numa festa, tem que estar vestido de acordo, né? Então, viu que ali, né, aí o rei foi na festa ali, no salão, digamos, e observa que, dentre aqueles que foram convidados e acabaram indo para o casamento, ali para a festa, tinha um que não estava vestido com a roupa adequada, né? E aí, esse rei manda, né? Aí pergunta para ele como que ele foi parar lá, como é que ele conseguiu entrar, e ele ficou mudo, né? Pergunta para ele, mas como você conseguiu entrar aqui se você não estava trajado adequadamente? E ele ficou mudo, ele não tinha o que responder, ele não sabia o que falar. E aí é ordenado que o retirasse e fosse lançado ali nas trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Então vamos entender essa historinha, né? Dessas pessoas que foram convidadas aí para essa festa. Então vamos lá. Olha, o incrédulo ri desta parábola, que parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível, né? Então é uma história da qual a gente vai ter que tirar o ensinamento moral, né? Que a gente agora vai entender aqui, conforme a explicação desses espíritos superiores, eles vêm extrair a moral dessa história para a gente entender. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrimos o sentido oculto, né? É a moral da história. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida, e a gente sabe que fazer festa de casamentos é um costume que sempre existiu e existe até hoje, né? Então é uma coisa comum da vida, né? E adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Então tem todo um sentido espiritual aí por trás, que nós vamos entender. Então agora começa a explicação, né? Olha, nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Sim, festa triste existe? Não, né? Festa é um lugar de alegria. Festa é um lugar de fartura, né? As pessoas estão contentes, estão alegres, é uma coisa boa a festa, né? Ainda mais uma festa de casamento. Os primeiros convidados são judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas. A gente pegando as escrituras sagradas e estudando ali no Primeiro Testamento, né, no Velho Testamento, a gente percebe que eram muitos os profetas, né, as pessoas que dotadas de mediunidade, que eram precursores já, né, da doutrina cristã, já vinham predizendo a vinda do Cristo, e a gente destaca dentre esses profetas o profeta Isaías, né, que é um espírito que vem ali acompanhando muito de perto a Jesus desde muito tempo, né? Então ele já vinha preparando o caminho, já vinha falando dessa festa de núpcias, né, que seria aí esse banquete espiritual que aconteceria na época certa, já vinha convidando, preparando. E o que acontecia, né? O que aconteceu? O povo judeu recusou ali pelo seu orgulho, a gente vê, né? Foram eles os próprios ali, né, que acabaram até açoitando mesmo e executando ao Cristo, quando o Cristo chegou, né? As palavras foram desprezadas.
Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. E isso a gente vê até hoje, né? Quantos de nós que, sob a desculpa de que não tem tempo, de que a vida é uma correria, enfim, né? Não se dedica a uma religião, né? Não se dedica sequer a apresentar os filhos para uma religião, não se dedica a fazer um trabalho voluntário, a cuidar, né? Não consegue dedicar ali algumas horas, vamos dizer, da sua semana, não vou nem dizer do seu dia, para se doar para outra pessoa, né? Então, a gente, se não ficar bem alerta, atento, a gente a vida passa em branco nesse sentido, a gente sem cuidar nada da nossa vida espiritual, porque estamos muito absortos ali com as coisas do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? Das nossas coisas. Aí, continuando aqui. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras, né? E aí Paulo fez um grande trabalho com esses outros povos, fora, né, que eram os pagãos ali, levando a ideia do Cristo, né? De um Deus único e também do cristianismo ali para eles. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob formas misteriosas e impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Então aqui está falando da primeira revelação. Então esses primeiros convidados aí, né, se referem a que foi o primeiro momento ali da humanidade, o primeiro chamamento, o primeiro convite, né, a primeira chamada, vamos dizer assim, para esse banquete, para essa festa de núpcias, e foi destinado ali aos hebreus, que por seu orgulho acabaram desprezando, né? Então vem a segunda chamada, né? Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara a seu cúmulo. A nação dominada pelos romanos estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes novos horizontes da vida futura. Então, aqui é a segunda chamada, né? Então, no primeiro convite, eles recusaram. Aí, segundo convite, segunda revelação. O próprio Cristo desce à terra, o próprio Cristo se faz homem aqui, habita entre nós, né? Para poder restabelecer, não vou usar esse termo porque vai ser esse para a terceira revelação, mas o próprio Cristo vem ali fazer com que eles observem a lei e abrir os horizontes da vida futura, como está dizendo aqui.
Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram, né? Então, como diz a parábola, sacrificaram Cristo e não só, né? E todos os cristãos ali, quantos que não foram ali sacrificados nos circos da vida, né? Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias, e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Então, aí, né, que entra até a figura de Paulo como aquele que realmente foi levar, né, esse convite a essas bodas, a essa festa maravilhosa, a esse banquete de luz aos povos pagãos, porque antes tinha sido feito esse convite exclusivamente para os judeus, que era o único povo daquela, né, daquele tempo da humanidade que tinha a ideia de um Deus único. Os outros povos eram todos considerados pagãos, idólatras, porque eles não acreditavam na ideia de um Deus único, de um Deus único. Eles acreditavam nos vários deuses, né? Vários e vários deuses. Então, foi dado a oportunidade de convidar para esses aí também, né? Convidar para todos esses. E Paulo fez isso com maestria, né? E muitos aí foram chamados, né, e foram convidados. E agora vem, olha, a parte que fecha, olha, mas não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e com condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E aqui a gente vai entender, né, essa veste nupcial que está falando, o que é isso senão o nosso perispírito, o nosso corpo, a vestimenta, né, do nosso corpo, né, a vestimenta do nosso espírito, que é essa matéria sutil, que é o perispírito, que vai o que ele vai estar demonstrando. O nosso perispírito, se ele for muito grosseiro, ou seja, se eu realmente não assimilei o que eu tenho que assimilar para ser um verdadeiro cristão, eu vou ter uma roupa ali, um escafandro muito pesado, né, que não vai me permitir, vamos dizer, entrar para o salão principal aí daquela festa. Eu não vou conseguir entrar, né? Então eu preciso ter uma veste adequada. Então a minha condição espiritual, o meu perispírito, ele deve refletir uma condição espiritual digna de adentrar no reino dos céus, né? Então a minha condição espiritual, o meu espírito ali leve, o meu perispírito de uma vibração boa, né? Feito de fluidos ali bons, que vai garantir com que eu realmente tenha acesso a esse banquete, né? Porque enquanto eu não tiver isso daí, enquanto eu não conseguir me vestir dessa maneira, eu realmente não vou conseguir. Eu vou ter que ficar voltando para mundos ali de provas e expiações, né? Vou ter que estar voltando a reencarnações difíceis para estar expurgando essas minhas dificuldades, estar aliviando meu perispírito, estar arrumando essa minha veste nupcial,
né, nessas situações de provas e expiações, que é onde há choro e ranger de dentes, para que eu realmente ali vá conseguir, vamos dizer assim, tornar mais leve o meu perispírito, de modo que eu possa conseguir ingressar nessa festa de bodas, né? Então é assim que a gente tem que estar se colocando na nossa encarnação. Aproveitar para fazer o bem, aproveitar para ir costurando, vamos dizer assim, né? O nosso corpo perispiritual como sendo a nossa veste para o futuro a gente poder entrar, né, nessas bodas aí no reino dos céus. Né? São muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Então que a gente possa de fato ser escolhido para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Né? Que Jesus esteja conosco, tenhamos uma boa semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Nós agora vamos fazer algumas reflexões sobre questões do Livro dos Espíritos. E o tema hoje é sobre os pactos. Este está na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Este é o item 11. Nós também vamos ver o item 12. Questão 549. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Resposta: não, não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios, mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Agora um comentário de Kardec. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes dos espíritos inferiores provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem, e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má
simpatizando com espíritos malfazejos. Então, pelo que vemos, não há pactos, mas uma questão de afinidades, de sintonia entre espíritos e encarnados. Vamos imaginar um acontecimento fictício. Um encarnado com maus pensamentos atrai espíritos com pensamentos semelhantes. Se o encarnado deseja que o mal aconteça a alguém, espíritos maldosos podem vir se juntar a ele no mesmo desejo do mal. Mas, se a possível vítima dos maus pensamentos é alguém que cultive a paz, os bons pensamentos e o desejo do bem, essas vibrações negativas não a atingirá. Porém, se essa pessoa também cultiva pensamentos negativos, pessimismo, falta de fé, falta de esperança, poderá sofrer a influência daqueles que lhe desejam o mal. As vibrações negativas o atingem. Porém, os maus pensamentos criam provas para o emissor, pois as próprias vibrações geram a outra pessoa, pois as próprias vibrações chegam a outra pessoa, mas voltam para quem a emitiu e pode estar acrescida de outras vibrações negativas da pessoa que a recebeu e de outras vibrações que se associaram. E o encarnado que desejou o mal ao outro corre o risco de criar uma cumplicidade com o espírito que o auxiliou, podendo gerar um processo obsessivo. Mas não precisa alguém desejar o mal para perdermos o desejo ou a alegria de viver. Às vezes, uma pequena decepção é motivo para se permitir a apatia, a falta de vontade de viver, e então nós mesmos atraímos espíritos na mesma condição, aumentando as nossas más disposições. Então corremos o risco de não conseguirmos sair dessa situação se não tivermos fé em Deus e buscarmos as orações e as leituras saudáveis, ou ainda buscar o auxílio de uma religião ou mesmo de uma ajuda psicológica. Nossa vida não é inútil. Todos nós temos um papel significativo nesta vida, todos nós temos uma missão, uma responsabilidade da qual prestaremos conta, acreditemos ou não na vida eterna e em Deus. Questão 550. Qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Resposta. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, mas porque, em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais. O gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Então vejamos, Deus nos criou livres para trilhar o destino que desejamos, obviamente assumindo as suas consequências. Não é possível vender a alma a Satanás, é uma forma representativa de se expressar. É mais provável significar que o encarnado aceite a sugestão de um mau espírito. Este é o significado. E quem é Satanás, senão um espírito em evolução que está criando provas difíceis para o seu próprio futuro, mas que um dia será um espírito puro também. No Espiritismo não se usa essa palavra Satanás porque ela representa um ser eternamente mau,
o que não existe na realidade, né? Podemos nos referir a espíritos que estão desviando-se do caminho do bem, espíritos maus. O encarnado que recebe a ajuda de um espírito para obter vantagens materiais pode tornar-se vítima desse espírito. Espíritos assim buscam certas vivências materiais e instigam o encarnado a certos prazeres. O encarnado torna-se então vítima dele, incorrendo em vícios. O encarnado lamenta quando percebe que de fato ele se desviou do seu próprio caminho e adquirindo vícios e outras dificuldades morais. Porém, é sempre possível retomar o caminho anterior e romper a ligação com os espíritos difíceis, com a ajuda dos bons espíritos, a reforma íntima, a confiança em Deus. Agora nós vamos ver o item 12, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Questão 551. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria. Aquele que chama um mau espírito para obter algo que seja do seu interesse pode criar muitas dificuldades para si. No livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, no item 212, trata-se do desenvolvimento mediúnico de psicografia, mas será útil também para entendermos essa questão. Às vezes, o médium quer logo estar apto a receber as psicografias e não se importa de receber comunicações de espíritos claramente identificados como maus. Vou ler um trecho desse item para vermos o conselho dado aos médiuns que querem receber comunicações dos espíritos. Essas orientações são úteis a todos. Se o médium deve evitar de cair, sem querer, na dependência de espíritos maus, mais ainda deve evitar de entregar-se voluntariamente a eles. Uma vontade incontrolada de escrever não deve levá-lo a crer no primeiro espírito que se apresente, a menos que pretenda livrar-se dele mais tarde, quando não mais lhe convir. Mas não se pede a assistência impunemente, seja para o que for, de um espírito mau que pode exigir pagamento muito caro dos seus serviços. Algumas pessoas impacientes com o seu desenvolvimento mediúnico se acham muito lento, lembram-se de pedir auxílio de qualquer espírito, mesmo que seja mau, contando mandá-lo embora depois. Mas o espírito, não se importando de haver sido chamado nessas condições, mostrou-se indócil na hora de sair. Sabemos das que foram punidas em sua presunção, julgando-se fortes para afastá-los à vontade, por anos de obsessão de toda a espécie. Questão 552. Que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Resposta: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. No vocabulário espírita no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, escrito por Allan Kardec, nós vamos ver o significado de magnetismo. O magnetismo animal pode ser assim definido: ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Então, nós, encarnados e desencarnados, temos fluidos magnéticos, também chamados de fluidos espirituais. Produzimos esses fluidos por transformações do fluido cósmico universal e conforme nosso padrão vibratório, nosso grau evolutivo.
As vibrações de encarnados ou desencarnados podem nos influenciar se nosso padrão vibratório for ou estiver semelhante ao dele no momento. Portanto, há influenciações de uns para com outros, encarnados e desencarnados, conforme o padrão vibratório de cada um. No livro A Gênese, no capítulo 14, no item 18, no terceiro parágrafo, podemos ler essa frase. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, nesse mesmo livro, A Gênese, nós vamos ver sobre as qualidades dos fluidos no item 18. O espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias. O seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve como que de uma forma, aliás, de uma atmosférica fluídica. Pela união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, vemos aqui nesse texto que o perispírito atua no corpo e ao irradiar-se fora dele, interage com os espíritos ou com os encarnados pelos seus perispíritos. Continuando a leitura. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Então, o pensamento, as vibrações de encarnados, desencarnados, podem promover, um ambiente agradável ou não, e as influências de uns para com os outros. Continuando a leitura. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser, e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Bom, portanto, por exemplo, o meu pensamento cria certa composição de fluidos espirituais que participa do meu corpo e também participa do meu corpo através do perispírito. E também emito ao redor do meu corpo esses fluidos espirituais. Esse fluido que irradio pode ser absorvido por encarnados ou desencarnados. Um outro fato que pode ocorrer é que esses meus fluidos podem ser modificados ao receber fluidos de um desencarnado ou de um encarnado. Esses fluidos podem ser bons ou ruins, e isso pode melhorar ou piorar meu estado de saúde, meu estado de humor, de estado de espírito. Se os fluidos do espírito forem negativos e estiverem me prejudicando, um recurso possível para eu melhorar seria afastar o espírito de mim. Agora eu vou continuar a leitura. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com ele se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular,
Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Vemos aqui que o tipo de fluido espiritual que produzimos ou absorvemos de outros espíritos ou encarnados pode auxiliar a manter a nossa saúde ou a promover alguma enfermidade. Para concluir, eu vou ler o item 20 deste capítulo mesmo do livro da Gênese. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Quando se diz que o médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Vejamos que o que nos dizem os espíritos sobre como evitar as influências maléficas dos desencarnados e encarnados. Então, como evitar essas influências maléficas que fazem mal para nós? Então, eu vou ler uma pequena parte do item 21 do livro A Gênese. O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento, cuidando-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos por meio de mais fortes correntes de ar salubre. À invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons, e como cada um tem o seu próprio perispírito, tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Mais adiante tem esta frase: os maus espíritos igualmente vão para onde o mal os atrai, eliminando o mal, eles se afastarão. Portanto, em relação à questão 552 do Livro dos Espíritos, podemos concluir que o encarnado pode sim influenciar de forma prejudicial a alguém momentaneamente, mas a pessoa prejudicada poderia evitar isso se seu padrão vibratório fosse melhor. Com um padrão vibratório elevado, se uma influência negativa ocorresse, seria apenas momentânea.
No livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, tem o título de Enfermidade. Podemos ler no primeiro parágrafo. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre a todas as doenças. Bom, finalizamos as nossas reflexões de hoje e vamos fazer o encerramento vibrando pela saúde de todos, encarnados e desencarnados, onde estiverem, em todos os lugares deste planeta. Vibremos também para que a fraternidade se estabeleça na Terra, sem precisarmos passar por difíceis provas coletivas, mas se forem necessárias pela sabedoria divina, que nesses momentos estejamos abrigados na fé e na esperança de dias melhores, conforme nos esclarece a oração dominical. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Portanto, que seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Assim